No dia 15 de outubro, comemorou-se o Dia do Professor, uma das mais importantes profissões pela sua missão de transmitir conhecimentos e promover a correta apreensão destes conhecimentos pelos alunos. Em 15 de outubro de 1827, o então imperador Dom Pedro I instituiu um decreto que criou o ensino elementar no Brasil, com a criação das escolas de primeiras letras em todos os vilarejos e cidades do país. O decreto estabeleceu também a regulamentação dos conteúdos a serem ministrados e as condições trabalhistas dos professores. Mais tarde, em 1963, a data foi oficializada pelo Decreto Federal 52.682. Apesar de todos os percalços e dificuldades, a carreira do professor é talvez a mais importante. Afinal, qual o profissional de sucesso em qualquer área que não passou pelas mãos de um bom professor? A Web TV UAI foi ouvir alguns dos mais conceituados mestres de Ubá sobre o que é ser um profissional da educação. Ser professor é ser parte de algo que você não vai viver, mas de algo que você vai sentir. Você vai saber que existe sem necessariamente tocar. É como se você pudesse deixar um pedaço da sua alma para o futuro e as pessoas pudessem, com esse pedacinho, auxiliar, ajudar na construção de um amanhã melhor. Essa a minha grande visão como professor, que é ser professor para mim. É poder deixar um pedacinho da minha alma para o amanhã, para ajudar a construção do amanhã. Professor, você não se forma. Professor, você nasce professor. Tá? É uma profissão que você apenas utiliza da universidade para se instrumentalizar. Mas ou você nasce professor ou você não é professor. Ser professora significa, acima de tudo, de qualquer situação, amor. Amar o outro, né? É vencer barreiras. Bom, ser professor para mim é uma missão muito grande e gratificante. Porque a gente, quando faz o que gosta, a gente é feliz. Eu acordo com satisfação para vir para a escola, principalmente para o Cesário Alvim, que se tornou a minha segunda casa. Me dedico completamente, amo o que faço e amo os meus alunos. E com isso eu tenho o amor deles também. Não tenho problema de disciplina, porque eles me respeitam o tanto que eu respeito. Então eu acho que é uma troca, é recíproco o que eu sinto por eles e eles por mim. Então eu não tenho problema de conteúdo, de disciplina, de nada. Eu sou totalmente feliz aqui como professora. É muito mais do que uma profissão, é um dom. E esse dom a gente tem a possibilidade de compartilhar com nossos alunos. Então é muito gratificante para a gente estar nessa profissão, porque é algo que não abraça somente o ensino, mas é muito mais do que isso, porque a gente depende do tratamento entre seres humanos. Então, para mim é um dom, né, que nós possuímos. Ser professora é cuidar de vidas, vidas que estão nas nossas mãos para crescer, para melhorar, para aprender, para tornar cidadão. Então, ser professor é formar cidadão feliz. Num quadro atual do exercício da profissão, os mestres ubaenses discorrem sobre o desafio que é a formação de seres humanos quando a própria atividade de ensinar está em processo de desvalorização. O professor hoje vive numa sociedade em que os desafios são muitos. Desafios de família, desafios de política, desafios sociais, diversos tipos de desafios. E acredito que o professor hoje tem como seu maior desafio não de ensinar, mas é de fazer o aluno aprender. Eu acho que existe uma distância muito grande entre ensinar, acho que qualquer outro profissional possa fazer isso, mas o professor, ele tem o seu maior desafio em fazer o aluno aprender. Os maiores desafios dessa profissão é a gente ter também o respeito e a confiança da família. Porque às vezes a gente tem algum problema com o aluno, daquele aluno que ele é bom com a gente, mas ele é ruim com ele mesmo. Porque ele não quer estudar, ele não quer ter compromisso com nada. A gente tenta ajudar, mas o aluno não quer. Então, assim, a gente chama a família para conversar, mas quando você recebe a família, você
não recebe aquilo que você imagina que poderia ajudar, você acha assim, o menino está precisando de mais ajuda do que a gente imaginava. Porque em casa também ele não tem aquele empenho, aquele interesse, a mãe não interessa pelo conteúdo. Como é uma escola pública, não tem muito o que cobrar, né? Então a gente precisa mais do apoio aí, família, escola, família, para ter uma satisfação melhor, um rendimento melhor com os alunos. Atualmente, devido principalmente à globalização, né, os alunos estão mais inteirados com o cotidiano, com o mundo, né? Desenvolveu muito mais. Então, eu acho que o desafio que a gente tem é a gente atender o nosso público. O público que era antigamente, ele evoluiu. Então, não é o mesmo público de hoje. É um público mais atualizado, que depende de um esforço maior. Ele não depende simplesmente do ensino do conteúdo, mas muito mais do que esse, né? Precisa da interação do professor, da preocupação do professor com o aluno. A maior dificuldade atualmente dessa profissão são, às vezes, a falta de parceria de alguns familiares, né, dessas crianças, desses alunos que estão em nossas mãos. Não é a maioria, mas a falta de parceria da família é uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos atualmente na profissão. Todos os dias você enfrenta desafios diferentes, mas o que a gente tem que ter na mente é que cada desafio vale a pena. Cada obstáculo vale a pena. Você observar que um amanhã pode ser melhor, porque você fez a sua parte, porque você plantou a sua ideia. Não que você vá mudar o mundo com o seu pensamento, você vai ter certeza que os desafios vão ser superados. Agora, o maior desafio que um professor enfrenta é a ignorância. Não a ignorância no sentido de rebeldia, de raiva, de ódio. A ignorância no sentido do estado perene que o indivíduo se coloca em não querer saber, de ignorar as coisas. Porque você poder ajudar a pessoa a buscar o conhecimento é um ato doloroso, é um ato de esforço. E muitas pessoas preferem permanecer na ignorância do que efetivamente buscar o conhecimento. Até porque essa busca, ela não tem fim. Você constantemente está buscando o conhecimento e você constantemente está buscando o saber. Não existe a condição posta do sábio. Existe aquele que, sabendo que precisa saber, constantemente evolui. Esse é o grande desafio. É você aceitar um esforço contínuo para sair da ignorância. Porque todos nós somos ignorantes em maior ou menor parcela de coisas. E a nossa busca constante é lutar contra essa ignorância. Há, sem dúvida, um grande prazer no processo de ensino-aprendizagem, em exercer a profissão. E esse prazer é manifestado pelos mestres entrevistados pela Web TV Uai com orgulho e muito amor pela atividade. Nossa, ser professor é tudo de bom. Quando você vê dentro de sala de aula o progresso da criança, a criança desenvolvendo, a criança crescendo, aprendendo, tornando um ser humano melhor, isso nos dá um prazer enorme. Então essa é a maior satisfação. Você perceber o crescimento da criança, o desenvolvimento e tornando-se cada vez melhor. A maior satisfação nossa é a evolução dos nossos alunos, né? A gente perceber que os nossos alunos, eles entram para a gente com uma determinada condição e ele evoluir. Você vê que ao final do ensino médio, a gente entregar ele para a sociedade, ele passando numa universidade federal, uma universidade conceituada e sendo grandes profissionais. A minha satisfação em ser educadora é fazer o que eu gosto, porque eu amo dar aula e amo esses meninos mesmo. Então, assim, a minha satisfação é totalmente pessoal. Eu escolhi o curso Ser Professora porque eu gosto de dar aula e gosto do que faço. A maior satisfação em ser professor é a própria condição de ser professor. Esse ano eu completo 15 anos de magistério, 15 anos de sala de aula no ensino superior. E não foram poucas as vezes em que um aluno, num cantinho de uma conversa, me chamou para dizer obrigado, porque aquela conversa, aquele papo, aquela aula tinha deixado alguma coisa nele. E às vezes já tive a oportunidade de encontrar com alunos 10 anos depois de uma sala de aula e eles
ainda se lembrarem de algumas coisas que eu falei na sala de aula. Essa marca perene que a gente pode deixar em alguém é a maior satisfação que o professor pode ter. Apesar da própria condição de ser professor, de educar, já ser satisfatória, você saber que você deixou a marca em alguém, uma marca positiva, é a maior satisfação que a gente pode ter na vida. Ser chamado de professor nas ruas é motivo de muito orgulho, é ainda a profissão que dá responsabilidade ao ser social que nós somos, e acredito que já passamos por fases piores e que o professor ele ainda é uma pessoa respeitada, e acredito que as escolas, elas sem dúvida nenhuma representam a instituição que ainda funcionam nesse país. Para mim, o maior desafio e satisfação, né, que a gente sente é quando você pega o seu aluno lá do início, sem conhecer as letras, e de repente você chega com ele ao final do ano lendo, né? Alguns leem silabando, outros leem mais correntemente. E isto é a maior alegria da gente. O professor, ele sente que ele venceu os obstáculos quando ele consegue chegar ao final do ano com o seu aluno nesse ponto, sabendo ler e escrever. Em que pese os baixos salários e as precárias condições de trabalho em alguns casos, para os mestres ubaenses entrevistados pela nossa reportagem, há perspectivas de futuro na profissão de professor. O professor é a chave do progresso do país. Eu acredito que, a partir do momento em que o Brasil valorizar o seu professor, os seus professores, o Brasil vai evoluir e vai dar um salto verdadeiro de progresso em termos econômicos, sociais e civilizatório. Eu acredito que tem que valorizar mesmo o professor como profissional que se destaca diante das demais profissões. Nós temos diversos problemas e é a educação que vai resolver esses problemas. Eu lembro aqui de uma frase de Paulo Freire, que a educação ela não transforma o mundo, mas ela muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Então, na minha visão, diz respeito a isso também. Eu sou favorável a essa situação. Nós temos que mudar as pessoas para essas pessoas terem a condição de transformar o mundo, ter um mundo melhor para a nossa vivência. Com certeza, eu acho que o professor é o exemplo, né? E o futuro são as crianças. Eu acho que se o aluno gosta do professor, se o aluno se identifica com o professor, é muito mais fácil de você lidar. E a experiência que você passa para ele, com certeza fica alguma coisa. E muito das experiências que também eles passam para a gente. Porque a gente ensina, mas a gente também aprende muito com eles. A profissão de professor ela é fundamental para que tenhamos um país melhor no futuro. Sem professor bem qualificado, o país está consequentemente fadado ao insucesso, ao fracasso. Então, ser professor é fundamental, ter professores, né? A profissão do professor é fundamental para um país, para que o país tenha progresso, tenha sucesso. A profissão do professor não é importante para se ter um país avançado, um país desenvolvido. Ela é essencial, ela é fundamental. Sem o professor não se tem futuro. Sem o professor não se tem plantio. E sem o plantio não se tem a colheita. Se a gente quer construir um futuro que vá ser mais profundo, de maior nível de debate, tem que existir urgentemente a valorização do professor em todos os níveis. No professor do ensino fundamental, no professor do ensino médio, no professor do ensino superior e daquele professor que muitas vezes é esquecido, que está na transição entre a pré-escola e o ensino fundamental, do alfabetizador. Eu falo muito, a minha esposa é pedagoga, e eu falo muito com ela que a missão de alguém é tirar outra pessoa da escuridão, que é o analfabetismo, e trazer essa pessoa para as luzes da escrita e das letras, é uma missão espetacular, é uma vocação, é uma atividade que deve ser reconhecida. Então, o futuro do nosso país, ele passa necessariamente pela valorização e pelo reconhecimento
da profissão do professor. A Web TV UAI parabeniza todos os professores pela passagem do seu dia e pelo seu importante papel na evolução da humanidade. Nossos agradecimentos àqueles que fizeram do magistério um ideal, mesclando a arte de ensinar com o dom da convivência, tornando-se nossos amigos e transmitindo suas experiências que grandemente ajudaram na nossa formação.